Nós queremos orar ao Senhor para que Ele nos dê uma palavra poderosa, a mensagem do céu, direto para o nosso coração. Louvado seja o Senhor, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é poderosa. Obrigado porque a Tua palavra sonda os nossos corações. Obrigado porque a Tua palavra penetra tão profundamente a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a essa palavra que nós nos entregamos, essa palavra perante a qual nós nos rendemos. É diante dessa palavra que nós nos inclinamos, porque a Tua palavra é o Senhor falando conosco. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amado, nós queremos continuar transmitindo mensagens do céu, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, esta chave para fechar e abrir as chaves do reino dos céus, como Ele disse a Pedro. E como eu também sou uma pedrinha pequenininha, assim como Pedro, e sobre a pedra principal que é Jesus, sou edificado, eu posso trazer para você essa palavra. A mensagem que eu quero transmitir para você é uma mensagem que Deus colocou no meu espírito já há algum tempo. É sobre os 4 níveis de relacionamentos com Deus, ou as 4 posições de relacionamento com Deus, ou os 4 passos para se relacionar com Deus. Porém, eu já adianto que somente o 4º nível, o 4º passo, ou o 4º estágio, é o que realmente Deus quer. Os outros 3, eles funcionam como degraus até eu chegar no nível de número 4. E os 4 passos, ou pontos, ou posições, são ovelha, servo, amigo e filho. Nós sabemos que a Bíblia vai ensinar sobre esses 4 níveis de relacionamento com Deus. Ovelha, servo, amigo e filho. Nessa ordem é como se fossem degraus que nós vamos galgando, que nós vamos ultrapassando, que nós vamos conquistando, até chegarmos no ponto que Deus quer, que é o ponto de filhos. Quando a última promessa de Deus, Ele diz: eu serei vosso pai e vós sereis meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor. Já que Adão renegou ou gritou independência do seu pai, porque Adão foi feito filho de Deus, não criatura, está lá em Lucas 3,38, ele renegou o fato ou a bênção de ser filho de Deus. Todos nós nos separamos de Deus, todos nós nos afastamos do Senhor, e então o objetivo de Deus, o sonho de Deus, é que nós novamente nos tornemos seus filhos, porque por meio do seu único Filho, Jesus Cristo, e ficou somente Jesus, Ele sendo Deus se tornou homem, para que nós nos tornássemos novamente filhos de Deus. Em Romanos 8:29 diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então o sonho de Deus é que sejamos filhos. Mas aí já podemos nos perguntar, então por que a Bíblia fala tanto de ovelhas, de nós como ovelhas? Ou a Bíblia fala tanto de servos, nós como servos de Deus? E a Bíblia fala tanto de amigos, nós como amigos de Deus? Já quero responder que esses 3 primeiros níveis são passos que Deus respeita no nosso tempo, no nosso processo de conquista de Deus, no nosso processo de arrependimento, no nosso processo de quebrantamento, no nosso processo de entendimento da fé, para chegarmos realmente a sermos filhos. Eu reservei para nós o Salmo 100, que fala dos 4 níveis, e eu vou falar na ordem desses 4 pontos, não na ordem dos versículos do Salmo. Mas diz o versículo 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então nós somos rebanho do seu pastoreio, ovelha. Mas o versículo 2, o anterior, diz, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Servos, nós estamos aqui também para servir ao Senhor com alegria. Depois diz, versículo 4, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Intimidade, entrar pelas portas, significa que somos amigos, que temos acesso ao Senhor. Mas o último versículo diz, porque o Senhor é bom,
a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Quando se fala em geração, se fala de filho, porque o autor aos Hebreus diz: a qual dos anjos o Senhor Deus disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Está falando sobre Jesus, e em Cristo, primogênito da nova criação, nós somos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa mensagem vai mexer com você. Essa mensagem vai mexer talvez em alguns pensamentos que você tem, ou talvez algumas atitudes que você tenha tomado na sua vida de fé, para que você hoje tome uma decisão de ser filho de Deus, porque João capítulo 1, versículo 12 registra: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, essa palavra poder, o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas, queridos, o primeiro estágio do nosso relacionamento com Deus é o estágio de ovelha. Quando se fala em ovelha doente, se fala em ovelha fraca, se fala em ovelha perdida, se fala em ovelha desviada do caminho. Então isso fala de uma pessoa que está perdida como Adão, logo em seguida ao seu pecado, que foi expulso do paraíso de Deus. Então, ovelha é o primeiro estágio porque é o momento em que estamos completamente perdidos, completamente sem rumo, completamente doentes da alma, do corpo, do nosso espírito, sem fé com Deus, e Deus, como nosso pastor, vai e nos chama e nos atrai para si. Quando falamos em ovelha, falamos de passividade, falamos de uma pessoa que recebe tudo. Se você analisar o Salmo 23, um dos mais belos salmos da palavra, você vai ver que é tudo, a ovelha só recebe. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão. Tudo a ovelha está recebendo. Se você então analisar a palavra de Deus, quando se fala em ovelha, o primeiro estágio vai falar de passividade, daquele primeiro momento em que você recebe tudo do Senhor. Se você analisar um pouquinho mais profundamente o texto que fala dos pastores mercenários e das ovelhas mercenárias, está lá em Ezequiel 34, você vai ver uma verdade interessante. Você vai saber que Deus disse que Ele só tem ovelhas fracas, doentes. Ele vai cuidar da doente, vai buscar a desgarrada, vai cuidar da fraca, mas Ele diz lá em Ezequiel 34, as ovelhas gordas e fortes eu destruirei. Se você entender essa revelação, você vai entender que Deus, então, quando a ovelha se torna gorda e forte, não é mais, ele já tem que ter passado para outro estágio, não é mais a vontade de Deus. Deus só tem ovelhas fracas, doentes, amarguradas, desviadas. Por quê? Porque esse é o primeiro estágio onde Deus vai nos buscar. Então, quando as ovelhas se tornam gordas e fortes, você olhar direitinho Ezequiel 34, vai ver que essas ovelhas gordas e fortes, elas começam a dar chifrada nas outras ovelhas, elas comem e elas pisam o pasto para que as outras ovelhinhas não comam, e ela se torna rebelde. Então Deus disse: as ovelhas gordas e fortes eu destruirei. Significa que um crente que está 10, 15, 20 anos numa igreja e continua sendo ovelha, só quer receber, só quer receber, só quer receber, não vai para o céu. Ela vai ser destruída, porque ela já tinha que ter passado para um outro nível e que ela não passa. Então, amado, você só pode ser ovelha no início da sua fé. É o início do pastoreio. Então, é o início em que Deus te pega quando você estava mal, quando você estava doente, quando você estava perdido. O Senhor te pega. Esse é o primeiro nível. O segundo, então, que nós passamos é o nível de servo. É o estágio de servo. Servir ao Senhor com alegria, diz o texto. Você sai da passividade da ovelha, você sai de estar somente recebendo a comida na boca, o pasto, a água, o refrigério na alma, a unção no óleo, e você sai desse estágio para começar a entender que você precisa servir. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então nós precisamos aprender a servir. Então aquela pessoa que já saiu do estágio de ovelha, ela passa para o nível de servo, ela começa a servir, só que você analise um pouco esse texto do Salmo 100, diz: servir ao Senhor com alegria. Porque eu já vou adiantar, quando uma pessoa fica serva há muito tempo, ela fica um servo com tristeza. Ela começa a reclamar.
talvez ela vá formar um sindicato para reclamar do salário que ela está recebendo de Deus. Porque o texto de servir ao Senhor com alegria, ela começa a endurecer o coração. A natureza de um servo é ser duro, é ter inveja, é começar a ter inveja do patrão, ou então daqueles que têm sido mais beneficiados. Você vai ver aqueles servos, Jesus conta a história daquele servo que começou 8 da manhã e o outro que começou 5 da tarde, e o que trabalhou das 5 da tarde às 6 ganhou o mesmo salário daquele camarada que começou 8 da manhã. E então ele ficou muito bravo, e o senhor, o dono da vinha, que pagou um alto salário, disse: por que você está com inveja do outro? Então o seu coração é ruim porque o meu é bom, meus olhos são bons. Então se nós continuarmos servos muito tempo, queridos, eu vou te dizer, nós vamos ficar endurecidos. Por isso o texto diz: servir ao Senhor com alegria. Então, assim como nós temos que ser ovelha por um período de tempo, que é o início da nossa fé, nós temos que ser servos por um período também. É aquele período que nós entendemos que nós devemos trabalhar, que nós não viemos aqui para sermos filhos que vão ser passivos ou filhos que vão dar trabalho ao Pai, mas nós estamos aqui para produzir, para gerar, para fazer coisas. Então, nesse sentido, nós somos servos. O texto mais triste que eu acho de servos é o texto dos 2 filhos pródigos da história que Jesus contou. Quando eu digo os 2 filhos pródigos, é porque não é só o filho mais moço que foi para o mundo, gastou o dinheiro com prostituição, que é pródigo. O que ficou em casa é pródigo porque ele era apenas um servo, ele não entendia que ele era filho. Quando o Senhor, o Pai, na história, recebeu o filho de volta, o mais novo, e deu uma festa, matou um bezerro cevado, colocou anel no dedo do filho que voltou, e uma roupa nova, sandálias nos pés, e fez uma festa com música e danças. O filho mais velho não quis entrar e ficou emburrado, ficou triste. E quando o pai tentou falar com ele, ele disse: olha, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu comer com os meus amigos. Aquele filho, então, não entendia que era filho. Ele achava que era apenas um servo. Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Portanto, queridos, esse nível é apenas um nível de aprendizado, é o segundo nível, onde nós entendemos que devemos trabalhar, que devemos servir, mas que Deus não quer que sejamos servos. Se você vê isso, está lá em João, capítulo 15, o Senhor Jesus disse que já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Isso está escrito lá, o Senhor Jesus diz isso aqui, e isso é muito importante para que a gente possa meditar. E ele diz, versículo 15, do capítulo 15 de João: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. O servo, a tendência é ficar endurecido no seu coração. Enquanto há alegria, você deve continuar servindo. Quando há reclamação, quando há comparação, quando há competição, já é um grande sinal que você tem que passar para o terceiro estágio. O terceiro estágio é o de amigos. No mesmo versículo, João 15,15 diz: mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então, amigo se refere à intimidade. Agora você já não é mais um servo que está trabalhando com o seu patrão. Você não chama apenas Deus de Senhor, e Ele é Senhor de fato, mas você tem-no como amigo. Já não vos tenho chamado de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, não conhece, não tem entendimento, não sabe segredos. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, tenho dado a conhecer. Então, amigo tem a marca, principalmente, da intimidade. Se a ovelha, a marca principal é passividade, receber. O servo é o serviço, trabalhar. O amigo é ser íntimo, é conhecer. E o texto do Salmo 100 diz: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Entrai por suas portas, acesso, o amigo tem acesso. É muito interessante, amigo. Nós temos uma pessoa chamada amiga de Deus, que foi Abraão, chamado amigo de Deus. Nós temos Moisés, Deus fala que falava face a face com Moisés, como um grande amigo fala com outro. Então, é muito importante ser amigo de Deus. Mas eu quero dizer também que esse é apenas o terceiro estágio. É um degrau a mais que nós devemos galgar para chegar no ponto principal, que é o de sermos filhos. Porque se nós continuarmos somente amigos, se Abraão continuasse apenas amigo de Deus, ele hoje não estaria no céu. Se Moisés continuasse apenas amigo de Deus, ele não estaria no céu.
Porque o amigo fala de conhecimento, de uma certa intimidade, mas para por aí. O amigo, ele começa a talvez ter ciúmes de outros amigos que aquele amigo conquistar. O amigo começa a talvez manipular aquela amizade. Em algum momento o amigo até começa a explorar pensando em nome daquela amizade. E muitos amigos são mais exploradores do que amigos. E claro que Salomão falou amigos mais chegados que irmãos. É verdade, é importante, é um estágio importante. Mas eu quero dizer o caso mais triste de um amigo que está no inferno hoje, de um amigo de Jesus, que hoje está no inferno, está lá escrito, né, no livro de Mateus. E lá no livro de Mateus, no capítulo, deixa eu ver aqui qual o capítulo, no capítulo 20, capítulo 26, se eu não estou enganado, de Mateus, e no versículo 50, se eu também não estou enganado, vamos dizer aqui, vamos ouvir aqui, diz assim, eu vou ler o versículo 49, e logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve mestre, e o beijou. Olha o versículo 50 de Mateus 26, Jesus porém lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Querido ouvinte, Jesus chamou Judas Iscariotes de amigo. Esse é o texto mais triste de um amigo. E eu acredito que o Espírito Santo deixou isto registrado para que nós entendêssemos que é apenas um nível de relacionamento com Deus. Você não pode querer apenas ser ovelha, no sentido de receber só as coisas de Deus, é um primeiro nível. Você não pode apenas querer trabalhar, servir e depois começa a exigir uma certa recompensa, porque não é para isso que Deus te chamou apenas. Você não pode querer apenas andar com Jesus, caminhar, ser um grande amigo, trocar confidências, porque vai ter um momento que você vai se achar até mais importante que Jesus, porque você é um amigo. Você precisa chegar, e eu preciso chegar, e pela graça de Deus cheguei a ser filho de Deus. Filho porque filho é aquele que conhece o papai. Eu já não sou apenas amigo, mas eu agora sou filho de Deus. Uma grande promessa está lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo registra, uma promessa de Deus no capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, e depois todos esses textos você pode examinar. Em 2 Coríntios capítulo 6, no último versículo, há uma promessa linda, uma promessa maravilhosa do Senhor, que eu quero ler para vocês, para não perder nenhuma palavra do que o Senhor tem dito. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que é o último versículo do capítulo 6. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Isso é o primeiro versículo do capítulo 7, e o último versículo do capítulo 6 é: serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Se eu tenho essa promessa, eu devo estar me purificando de toda imundície, porque eu tenho que parecer com o papai, eu tenho que ser filho de Deus. Querido, essa é uma promessa linda, promessa para a vida inteira. Deus quer que você chegue, Deus quer que eu chegue no estágio de filho, não pare no estágio de ovelha. Talvez há quanto tempo você esteja na igreja, 10, 15 anos, e você é ovelha, reclama do pastor que não tem orado por você, quando você já devia estar servindo no estágio de servo, trabalhando, visitando, orando. Chega dessa reclamação, chega de 20, 30 anos na igreja, o pastor tem que me visitar. Você não é mais ovelha, querido. Já era tempo de você ter passado por estágio de servo. Mas se você agora é servo e está há muito tempo como servo, tenho certeza que já está reclamando. Por que o pastor só pede para mim? Ele pede para eu levar a irmã depois do culto no meu carro, só pede para mim, você já está com o coração endurecido. Então você já tinha que passar por estágio de amigo, onde o amigo faz com alegria, o amigo tem intimidade, o amigo tem conhecimento de segredos. Mas se você passa muito tempo, Judas passou 3 anos como vamos dizer, um amigo de Jesus, que andava com ele, Jesus confiava o dinheiro, ele era tesoureiro, mas ele foi um amigo que traiu o maior amigo do mundo, que se chama-se Jesus.
mas Ele quer que eu passe para o estágio de filho. João 1,12. A todos quantos o receberem, deu-lhes o dever, o direito, o poder, o espaço, a conquista de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Antes de terminar essa mensagem, gostaria de dizer algumas frases aqui importantes. Por exemplo, o Espírito Santo me disse: a ovelha recebe ração, o pasto verdejante, água tranquila. A ovelha recebe ração. E ela está contente com isso. Você está contente com a ração de cada dia? Se está contente, você vai continuar recebendo. E no final você vai ficar com raiva das outras ovelhas e vai pisar o pasto, você vai ficar até com inveja da outra ração, se alguém, uma ovelha, receber uma outra ração. O servo recebe salário, porque o servo trabalha para receber alguma coisa. O servo tem um coração assim: eu estou trabalhando, mas eu preciso receber algo em troca. No caso, o salário. Você é um servo que reclama como aquele filho mais velho: eu tantos anos te sirvo, você jamais transgrediu uma ordem tua, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu comer com meus amigos. Já está reivindicando o cabrito? Você que está reivindicando o cabrito da parte de Deus, você é apenas um servo. O servo recebe salário. O amigo recebe presentes. O amigo recebe presentes, o amigo lembra do amigo na festa de aniversário, e troca presentes, toma um café na casa do outro, troca confidências, conversa um com o outro. Esse é um amigo, mas não passa disso. O amigo recebe presentes. E o filho? O filho é o único nesses 4 estágios que recebe herança. Eu vou falar bem rápido. A ovelha recebe ração, o servo recebe salário, o amigo recebe presentes, mas só o filho recebe herança. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus. Temos direito à herança. O pai disse para aquele filho: filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é do pai é do filho. Só o filho recebe herança. Você, querido, que está vivendo como servo, esperando aquele salarinho de Deus. Você que está vivendo como amigo, acompanhando Jesus, de vez em quando recebe um presente, um dom, uma coisa assim. Eu gostaria de convidar você a crer de fato na promessa de Deus que quer ser seu pai. E se você quiser ser filho de Deus, João 12 diz que você precisa crer no nome do Senhor. E eu quero adiantar outra palavra, que é uma outra mensagem que eu pregarei na mensagem do céu sobre paternidade. Há 3 bênçãos que um pai dá para um filho, principais. A primeira, o pai levanta o filho. Todo pai verdadeiro, ele glorifica o filho. João 17, Jesus falou: pai, glorifica o teu filho como o filho glorifica a ti. O pai levanta o filho. O pai elogia o filho. Você quer receber essa bênção? De ao invés de palavras de maldição, de te empurrarem para baixo, você quer receber? Então você tem que ser filho. A segunda bênção que um pai dá para um filho é a autoridade. Jesus disse que o pai me deu autoridade, por isso que nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu. João 17. Então o pai dá autoridade para o filho. O pai entende os espaços que o filho precisa e quer conquistar. E deseja e precisa conquistar. Você quer autoridade nessa vida? Então você tem que ter Deus como pai. E a terceira bênção que um pai dá para um filho é a herança. Jesus disse que o mundo creia que tudo que eu tenho provém de ti. Tudo que nós temos, queridos, provém do Senhor. Ele nos dá porque Ele é o nosso pai. Não porque nós somos servos dele, ou apenas ovelha no início da fé, ou amigos que têm uma certa intimidade, que recebem alguma bênção esporádica, mas nós somos filhos que recebem a herança. Queridos, eu quero dizer para você que o texto diz, o Salmo 100, de geração em geração a sua fidelidade. O Senhor quer gerar filhos, mas o texto que eu li há pouco, de 2 Coríntios 7, versículo 1, diz: tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Quais promessas? De sermos filhos e filhas. A promessa do versículo anterior: eu serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos. Você quer se purificar? Você quer parecer com o papai? Você quer honrar o pai com a sua vida? Ou você acha que pode fazer tudo errado e dizer: Deus é meu pai? Você acha que pode ser uma pessoa sem afeição natural e dizer: Deus é meu pai? Não, ele não será teu pai, porque o filho parece com o papai. Que Deus
te abençoe nessa mensagem do céu. Que Deus resgate na igreja do Senhor os filhos dele, porque só filho vai para o céu. E eu quero dizer, terminando, que ovelha não vai para o céu. Você não vai ver na Bíblia um texto dizendo que ovelhas vão para o céu. Servos não vão para o céu. Amigos não vão para o céu. Somente filhos vão para o céu. Essa é a promessa do Senhor. E os 3 primeiros estágios são estágios, como eu falei no início, degraus, para eu chegar no degrau, no patamar, na posição que Deus quer da tua vida, que Deus quer da minha vida. Que Deus, o nosso amado, nos abençoe. Deus os bendiga. Deus os levante. Deus lhes dê autoridade e Deus lhes dê a herança como Pai. Em nome de Jesus. Amém.